De estarmos aqui nesse dia e que a espiritualidade, que esses nossos anjos de guarda, nossos intercessores estejam conosco nesta casa, com a sua mentora, com seus mentores, com a patrona, que recebe o nome, Anália Franco. Que sintamos todas essas energias benéficas nos envolvendo, dando a nós a tranquilidade que necessitamos. Acalmar o nosso íntimo, acalmar o nosso coração, dar-nos alento, dar-nos a energia que necessitamos. Então, aqui na casa de oração é o lugar onde nós viemos abastecer dessas energias puras de amor, de fraternidade, de esperança, de perseverança. É aqui o nosso abastecimento para as nossas lutas diárias. Então, agradecemos a esses benfeitores maiores que estão aqui conosco, nos dirigindo, nos guiando e nos fortalecendo. Obrigada, que assim seja. Então, a nossa palestra de hoje, o nosso título de hoje, ele é uma parte da palestra que foi proferida no sábado, que é do capítulo da perfeição moral, do Livro dos Espíritos, do capítulo 12, a questão 919. Então, o que essa questão fala? Ela faz a seguinte pergunta: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, essa é a pergunta do Livro dos Espíritos. E como a gente falou anteriormente, a resposta é pequenininha. A pergunta é grande, a resposta é pequena. Conhece-te a ti mesmo. Então, o meio mais prático da gente se melhorar e resistir à atração do mal é conhecendo a nós mesmos. E daí vem a questão 919A. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E daí veio uma resposta. Essa é uma resposta maior, porque ela é mais completa. Então ele disse assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem. Grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes, em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso espiritual. Mas direis: como há de julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis?
O avarento se considera apenas econômico e previdente? Os orgulhosos julgam que em si só há dignidade? Isto é muito real, mas tende um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, inquiri como a qualificareis se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na poderia ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na sua aplicação de justiça. Procurais saber também o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes o coloca ao vosso lado como espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Perscute, conseguinte, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar-se de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e lucros, e eu vos digo que a conta destes será mais avultada que daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Então, quem disse isso, nada mais, nada menos que Santo Agostinho. Então, o que ele quis nos aclarar, né? Que essa melhora nossa, conhece-te a ti mesmo, ela vai ser passada em revista e a gente fazer todas essas perguntas, né? Como foi o meu dia, o que eu fiz, o que eu não gostei, que eu posso melhorar amanhã. E a gente não se sabotar, né? Porque às vezes uma atitude nossa, a gente fala, mas eu fiz isso por causa disso. Aí o que ele orienta? A gente colocar outra pessoa fazendo essa mesma atitude para nós. Como você se sentiria, né? Então, nessa hora, você vai ter a visão de estar recebendo aquilo que você praticou. Então, a sua percepção, consequentemente, vai ser outra. Porque Deus tem a mesma justiça, né, para todos nós. Então, a melhor forma, às vezes, da gente avaliar as nossas atitudes e ações é usar da empatia. É você se colocar no lugar do outro. Como você gostaria de ser tratado? Como que você gostaria que tivessem feito com você naquela situação? Quando você se coloca dessa forma, você vai ver que muito de nós a gente procura esconder com as nossas desculpas. A gente às vezes não usa de toda a franqueza, né, que a gente usa para com o outro, a gente usa para conosco mesmo. E ele ainda continua, ó. Formulais, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, a fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que se espera o homem de bem. Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e agora vos damos instruções
que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Então, como ele se coloca aqui, ele foi um dos que ajudou, né, a ditar o Livro dos Espíritos, que tantas perguntas que Allan Kardec fez, né, foram respondidas por esses benfeitores, esses espíritos que vieram nos esclarecer tantas coisas. E o que ele diz, né, as questões têm que ser nítidas e precisas. A gente não pode ter ocultamentos, omissões, a gente ser leniente conosco mesmo. A gente não pode usar um peso menor para conosco e um peso maior para com o nosso próximo. E ele fala: não trabalhai todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice, né? Esse nosso tempo material aqui, a gente não passa, a gente tem que ter o nosso trabalho, a gente tem que ter a nossa subsistência, e a gente se preocupa com uma velhice, ter uma velhice confortável, ter as nossas reservas, as nossas poupanças, né? Para que possamos ter um conforto. E aí a pergunta, né? O que nós estamos poupando para levar daqui para uma vida espiritual, né? Que a gente às vezes está preocupando aqui com o nosso presente, o presente da vida material, mas e o nosso futuro? A gente estaria se preocupando com ele, né? E daí a gente tem um comentário sobre essa questão, que ela é muito ampla. Conhece-te a ti mesmo, vem para a reforma íntima, vem para as nossas avaliações, né? Vem para os nossos julgamentos, vem para a nossa consciência, né? A gente tem que voltar para dentro de si mesmo para se conhecer. E esse comentário do Espírito Miramês, ele vem fechando toda essa questão. Então ele fala, conhecer-se a si mesmo é a chave preciosa de despertamento dos valores internos, onde o nosso coração é a porta e a nossa consciência a sala de meditação. Deves, ao final de cada dia, se possível, pensar nos teus atos e analisá-los com bastante rigor, procurando no outro dia corrigir alguma coisa que não podes desejar para os outros. Então, conhecer-se a si mesmo, chave preciosa para os nossos valores internos, onde o nosso coração é a porta de entrada e a nossa consciência a sala de meditação. Então, é a razão e o coração, né? Muitas vezes mais a gente age por impulso, mas não age conscientemente. Então, se a gente age com o coração e for bom, né, tranquilo. Mas a nossa razão, esse policiamento de nós mesmos, essa consciência que a gente tem que ter dos nossos atos, porque muitas vezes o nosso coração também ele tem ódio, ele tem mágoa, ele tem ressentimento, né? Às vezes a pessoa agiu de uma forma conosco, o nosso coração ali já se fechou, eu estou com raiva, eu não quero mais conversa, né? E aquele irmão, às vezes, que está fazendo essa ofensa, ele é uma pessoa que está passando por dificuldades também, né? Então, essa compreensão que a gente tem que ter, esse olhar que a gente tem que ter para com o outro. Então, se o nosso coração é a porta de entrada, a nossa consciência é a sala de meditação. E a gente procurar saber fazer a conciliação, né, correta, harmônica, desses dois sentimentos, do nosso coração e da nossa razão. Então, o mal, por vezes, é necessário, como diz Jesus, que é por seu intermédio que passamos a valorizar o bem. Então, a gente poderia falar, nossa, Deus então não é justo, não poderia ter o mal, não poderia ter tantas atrocidades que acontecem, né? Mas o mal ainda é necessário. A gente está num mundo de expiação e de provas.
Só que, ai de quem venha o escândalo, né? Como fala Jesus. Então, devemos nos policiar para isso. Então, conhece-te a ti mesmo é a alta iniciação que a maturidade oferta à alma, passando a conhecer-se. Fica mais fácil conhecer e respeitar os outros. Quando você se conhece, que você sabe os seus defeitos, as suas falhas, as suas mazelas, você passa a ter um olhar diferente também para o outro. Você vai enxergar o defeito no outro, mas você não vai ser tão feroz em julgar aquele defeito. Você vai ter compaixão, você vai ter compreensão, né? Porque você vai entender que ele é um irmão que também passa por dificuldades. E podemos dizer, né, que essa situação em que a gente vem hoje, que a gente está num mundo de expiação e de provas, as coisas não vão ser fáceis, né? E se a gente veio encarnar na Terra, e a encarnação, vamos falar assim, é um meio da gente progredir e se melhorar, até mais do que quando a gente está num plano espiritual. Por quê? Porque aqui o dia a dia nos chama. A gente tem que levantar, tem que trabalhar, tem que conviver, né? E essa convivência diária é que nos enriquece. E essa, seja com a nossa família, seja no nosso profissional, e essa riqueza de informações que a gente recebe no dia a dia, se a gente souber tratá-las sem deixar que a gente tenha mais informações negativas, a gente tenha positividade em tudo que nos acontece, mesmo sendo coisas ruins, como a gente disse na parábola anterior, que a gente fez no sábado, a gente vai transformando as coisas ruins em pérolas, né? Então, esse conhecer-te a ti mesmo é o que vai fazer nos melhorar. Então, Deus fez as leis espirituais por saber que começaríamos a vida, trazendo os seus mandamentos. As leis formuladas por Ele nos ajudam a compreendê-lo na sua profundidade. A ignorância, ao desaparecer, vai cedendo lugar à compreensão, e a alma percebe que existe a felicidade pelos raios de paz na consciência que vão surgindo pela marca do amor. A doutrina dos espíritos, pelos processos da mediunidade, estabelece na Terra modalidades variáveis de aprendizado, pela variação dos sentimentos humanos. Isso é justiça, dada a cada um a lição que merece, ajustando suas forças na força do Cristo. A doutrina nos dá entendimento, né, da lei de ação e reação, do que a gente está fazendo hoje, o que a gente está construindo para o nosso futuro, né? Então, a doutrina nos dá esse conforto, porque a gente não pode mais alegar desconhecimento. Então, quando a gente não pode mais alegar desconhecimento, tendo consciência daquilo tudo que hoje nós somos, e que hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje, a gente vai criando essa conscientização dessa reforma diária. Então, esteja atento, né? Porque Deus fala ao teu coração, e não percas a oportunidade no aprendizado. Na tua senda de crescimento, somente tu entendes, porque Deus não falha nos teus caminhos, nem Cristo te abandona nas tuas lutas. Então, não adianta eu querer julgar o outro, porque o caminho dele é ele quem sabe, né? As atribulações que ele passa é ele quem sabe. Então, nós temos que saber da nossa. E a hora que a gente sabe da nossa, a gente passa a compreender melhor as aflições do outro também. E daí tem uma receita, né? Vamos falar assim, uma receita dessa melhora íntima, que seria, chama de receita, mas é assim, são perguntas